Porque você quer sempre recuperar o dinheiro que você perdeu nas apostas. Você geralmente tenta, como você tem muita raiva, você tenta sempre brigar contra o seu ego, contra o seu orgulho, e você acredita que não aceita perder o que você perdeu. Mas essa dor, esse vazio que você tem, e enquanto você tiver muita raiva dentro do teu coração, você sempre vai acabar afundando mais ainda o buraco aonde você está. Meu nome é Gabriel Honrar e nesse vídeo a gente vai conversar como eu entendi, como a forma que eu vejo isso. E sou psicanalista com formação em neurociência, já passei pelos vícios em jogos, já perdi 1.378.000 reais. Eu falo o valor porque eu anotei o valor, eu coloquei certinho. E é o primeiro passo da libertação, é quando você coloca essa capa de eu sou responsável pelo que eu causei e eu vou colocar no papel. Eu aposto que se você estiver viciado, se você conhece alguém, as pessoas elas têm medo e elas fogem muito da responsabilidade. E o jogo, o vício, ele pega muito a criança interior, pega muitas nossas dores, os vazios que a gente mal consegue explicar e a gente acaba se aliviando e encontrando o jogo para trazer esse alívio para nós, esse poder de controle que a gente não tem na vida real. Mas é muito importante a gente criar essa capa de herói e levantar a cabeça, começar a anotar os nossos erros e se responsabilizar por eles e pagar as nossas dívidas, que é o mais importante. As pessoas elas estão muito fadadas a querer brigar contra algo que nos dói, que nos machuca. Eu, quando eu jogava, eu sabia que eu já estava perdendo lá 500.000 reais, mas eu acreditava que na minha estratégia iria dar certo, e eu fiquei insistindo, e eu falava para mim mesmo, não, o jogo não vai deixar eu perder, porque eu vou conseguir, porque eu vou conseguir. Eu nunca pensei nas outras pessoas, eu nunca pensava assim, nossa, cada 10 pessoas, matematicamente, 8 pessoas estão perdendo dinheiro, mas eu queria que os outros, foda-se, eu queria só eu pegar e eu ganhar, eu só pensava em mim. Isso aí é você ser uma pessoa egoísta. Você está querendo jogar para recuperar um dinheiro, mas não pensando no próximo. Quantas pessoas estão perdendo, quantas pessoas estão destruindo e acabando a vida, mas a gente só pensa em nós, egoísta, e a gente cada vez mais se afunda, porque a gente tem raiva com o jogo. Se você tem raiva com o jogo, se você tem uma crise de você dizer assim, não, mas eu não vou aceito, eu tenho que recuperar, você cada vez vai cavar mais a tua cova. Quando você aceita, quando você entende que o jogo é algo como se fosse, eu penso como se fosse uma empresa. Uma empresa, para mim, ela abri, passou um tempo, não deu certo, eu fechei. Comigo, no jogo, foi basicamente assim, porque eu insisti muito, eu ainda insisti, eu ainda insisti, eu vou falar isso várias vezes, porque eu insisti muito, porque eu tinha raiva, eu não aceitava aquilo, eu queria bater de frente. Quando você tem raiva, quer bater de frente, você sempre vai se machucar, porque a arte de você perdoar não é você olhar e olhar para o próximo e falar, eu te perdoo, é você se olhar e falar, peço perdão. E eu comecei a pedir perdão pro jogo, por eu ser egoísta, por eu querer as coisas fáceis, por eu querer as coisas rápidas. E quando eu coloquei a minha capa de responsabilidade e deixei a minha criança interior lá na minha infância e comecei a ser homem maduro e saber que eu tenho que pagar pelos meus erros depois de adulto, eu comecei a olhar o que o jogo me ensinou. O jogo me ensinou muitas coisas que eu posso pautar aqui para você agora. Ele me ensinou a ter compromisso, ele me ensinou a ter a minha agenda, organização. Na minha agenda, eu era muito aquela pessoa que, eu não preciso de agenda, eu marco depois, eu vou me lembrar, tudo eu me lembro. Cara, quando eu entendi que o cérebro, ele é como se fosse uma energia, uma bateria de celular, e você tem várias tentações no teu dia, e você precisa começar a fazer com que o teu cérebro trabalhe na prática de inteligência, que faça você transbordar planejadamente, estruturadamente, para você crescer e evoluir e inspirar as pessoas. Mas não, a gente fica gastando bateria no nosso cérebro, a nossa energia, com as coisas de ter que lembrar coisas fúteis. Para de querer lembrar coisas fúteis e começa a ser organizado e colocar na tua agenda.
E quando você coloca, tenha toda uma agenda, você começa a ser compromisso, a ser uma pessoa que tem compromisso. E você deixa o teu cérebro para pensar em coisas que te constroem e para de tentar lembrar coisas fúteis do teu dia a dia. Isso gasta e cansa teu cérebro e essas tentações levam você sempre a um alívio e acaba recaindo no jogo. Então, todas essas, é, todas essas pequenas coisas do teu dia, se você começar a entender, começar a se organizar, começar a pedir perdão para o jogo e olhar o que ensinou você. O jogo, o que o jogo te ensinou? Tenta colocar, pautar isso dentro de você. Começa a escrever. Tem um diário, escreva o que o jogo ensinou para você em todas essas vezes que você tentou jogar. Você só pensa coisas ruins, mas começa a observar com as coisas boas. A ser um cara organizado, a ser um cara comprometido, a ser um cara que cumpre com o que você fala. O jogo, quando você vai jogar, você fala assim, não, mas eu vou ganhar. E no final é dor, é desespero. E aí, imagina que o teu cérebro é como uma empresa, tem 1000 soldadinhos lá e você fala para um que é uma coisa boa, no final é uma coisa ruim. O teu cérebro, ele não vê imaginário com o real, para ele é tudo uma coisa só. Então isso traz problemas na sua vida profissional, na sua vida social e na sua vida íntima, dentro da sua casa. Então tudo que você faz, você acredita que é bom, mas no final você parece que diz assim, ah, mas é ruim mesmo, é assim, eu tô acostumado, minha vida é essa, porque o jogo te dá isso, te dá essa sensação de inferioridade e trazer essa sensação de a autoridade de uma pessoa que é compromissada, de uma pessoa que é organizada, de uma pessoa que consegue ter um compromisso com a palavra, é você entender que começar com um pouco e você vai transbordar e transformar o todo. Então começa a arrumar tua cama, começa a dizer as coisas pequenas. Não fala que você vai parar de jogar porque você não aguenta. Eu também não aguentava, porque eu acostumei tanto que eu só via a esperança no jogo. Aí como eu tinha raiva e tentava bater de frente porque eu não aceitava que eu perdi, só cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha mais saída nenhuma, quando eu não tinha mais R$ 1, quando eu não tinha mais nada, aí sim eu tive, porque foi uma força maior, que eu não tinha mais de onde tirar, eu não tinha mais, as pessoas mentiam, eu não conseguia mais mentir para ninguém, porque o meu círculo de confiança eu tinha mentido para todo mundo, pegado dinheiro com todo mundo, porque é isso que a gente faz, a gente insiste até o momento que chega tanta dor, ou a gente quer se matar, ou a gente tem depressão, como eu tive, ou a gente coloca uma capa e fala assim, pera, eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa que tinha caráter, que era trabalhador, que era todas as qualidades possíveis e eu posso me transformar, sair daqui para cá, mas eu preciso parar de reclamar, parar de olhar e ter raiva no jogo e começar a olhar o que o jogo me ensinou, quais as qualidades que o jogo me ensinou que eu posso evoluir e ser melhor. E foi assim que eu comecei a trabalhar dentro dos 3 pilares, físicos, mentais e espirituais. Eu não comecei só a orar, eu comecei a suar, que o suor é a dualidade da luta contra os vícios, eu comecei a estudar, eu fiz as minhas formações, eu comecei a aprender, a desenvolver andando lado a lado. São 3 pilares que precisam andar lado a lado, um ao lado do outro, praticando. Segundo a regra de Pareto, tudo que você faz 20% do teu dia transforma os outros 80%. Então eu peguei esses 3 pilares e eu transformei em algo bom, colocando dia, hora marcada, atualizando 20% do meu dia para praticar essas 3 coisas dentro dos pilares. Fazer, 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 fazer. Aprender, 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 orar, estudar, isso é importante. Ter essa estrutura é importante. E a primeira coisa é você levantar a cabeça, é você entender que é preciso perdoar, pedir perdão e voltar à vida que você vai conseguir inspirar o próximo, porque Jesus fala isso, você precisa inspirar. O que a gente faz que a gente está inspirando? Começa a buscar essas situações no teu dia a dia para trazer isso na vida do próximo, para trazer essa força que está dentro de você. Tudo começa
de dentro para fora. A gente se confunde muito olhando a matéria e acredita que só o jogo, o que a gente vê no celular, o que a gente joga ali é real. Não, o que é real é as suas virtudes que vêm de dentro para fora. Primeiro espiritual para depois transbordar na matéria. E dentro desse meio existe a consciência, que é o mental, que é o estudo, que é o aprendizado. Eu me libertei das apostas, hoje eu ensino, hoje eu faço, é a minha profissão isso, porque eu entendi muito bem esse caminho para inspirar as pessoas, então foi a forma que eu consegui entender, eu sou bom nisso, eu gosto disso, mas eu tive que praticar e aprender muitas outras coisas para chegar aonde eu estou hoje. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, com os teus sonhos, com os teus propósitos, mas precisa dentro deles estar o seu esforço, saindo da zona de conforto, criando as tuas tempestades. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para alguém que esteja passando por isso. Todas as semanas eu faço vídeos aqui no canal falando sobre vícios e tentando eu digo que é mais tentando alcançar pessoas que precisam ouvir um pouco e precisam se inspirar em alguma coisa, se fixar, ter uma força, sabe um palanque no banhado que tem uma força, tem um sopro de esperança para levantar a cabeça e seguir em frente, porque todo mundo precisa disso, eu precisei. Eu tive a ajuda da minha família, da minha mulher, do meu filho. Eu espero que você tenha ajuda aí também. Se caso você precisar falar com alguém, eu faço sessões totalmente particulares, sigilosas, tem aqui também na descrição, só clicar no link e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então, mais uma vez, curte, compartilha para alcançar mais pessoas que precisam ouvir. Até o próximo vídeo.